quadro de ordens e classes dos números é um importante assunto da matemática básica. Assista esse vídeo até o fim para aprender a montar o quadro posicional e resolver exercícios de fixação. Assim você ficará craque no assunto. O estudo das classes e ordens dos números está interligado ao sistema de numeração decimal, também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Trata-se de um sistema criado pelos hindus que foi amplamente divulgado pelos árabes na Europa, sendo atualmente usado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O sistema decimal, como o próprio nome sugere, é formado a partir da combinação de 10 símbolos bem conhecidos por nós. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos foram posteriormente chamados de algarismos. Você sabe por quê? Não. Os algarismos ganharam esse nome em homenagem ao matemático persa Al-Khwarizmi, que foi o maior difusor do sistema decimal e um dos primeiros a retratar esses 10 símbolos através de seu livro sobre a arte hindu de calcular. O sistema decimal revolucionou a matemática, pois a partir da combinação dos algarismos é possível escrevermos infinitos números e realizarmos diversas operações. No sistema anterior ao decimal, calcular uma simples adição em números romanos era uma tarefa altamente difícil e complexa. Ordens dos números. Agora que relembramos a importância do sistema decimal, podemos começar a montar o nosso quadro de ordens e classes dos números. A ordem é a organização dos algarismos em unidades, dezenas e centenas, começando a contagem sempre da direita para a esquerda. Dessa maneira, cada algarismo terá um valor específico a depender da ordem que ocupa. A cada 3 ordens numéricas forma-se uma classe. Por exemplo, o número 137 possui 3 ordens, sendo composto por 7 unidades, 3 dezenas e 1 centena. Lembre-se, para descobrir o número de ordens, basta contar o total de algarismos da direita para a esquerda. Classe dos números. Cada grupo de 3 ordens compõe uma classe de números. Assim, podem ser formadas as seguintes classes numéricas. A classe das unidades simples, que possuem as seguintes ordens: unidade, dezena e centena. A classe dos milhares, que é composta pelas seguintes ordens: unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A classe dos milhões, que é formada pelas ordens unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E assim por diante. Valor posicional. Conforme já explicamos, cada algarismo formará um número diferente dependendo da posição em que ele se encontra. Assim, podemos dizer que, no sistema decimal, os algarismos possuem valor posicional. Por exemplo, vamos inserir o número 7 na primeira ordem da classe das unidades simples. Veja que formou-se um pequeno número 7. Agora vamos inserir o mesmo número 7 na nona ordem e incluir zeros à sua direita. Ou seja, o 7 foi incluído na classe dos milhões, mais especificamente na ordem de centena de milhões. Apenas com a mudança de posição teremos um enorme número 700 milhões. Entendeu agora a importância do quadro posicional? Ele é capaz de indicar se determinado número será pequeno ou grande, de acordo com as posições dos respectivos algarismos. Agora iremos testar alguns números no quadro de ordens e classes. Por exemplo, o número composto pelos algarismos 7, 3, 2, 4, 5 é formado por 5 unidades, 4 dezenas, 2 centenas, 3 unidades de milhar e 7 dezenas de milhar, que corresponde ao número 73.245. Mais um exemplo. Vejamos o numeral formado pelos seguintes algarismos: 3, 2, 4, 7, 5, 1, 3. Teremos aqui 3 unidades, 1 dezena, 5 centenas, 7 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar, 2 centenas de milhar e 3 unidades de milhão. Assim, formou-se o numeral 3.247.513. Como os números são infinitos, podemos ter infinitas ordens e classes. Por exemplo, milhares, milhões, bilhões, trilhões, etc. Chegou a hora de fixarmos o que foi aprendido. Vamos praticar através de alguns exercícios. Exercício 01. Assinale a única alternativa que representa as respostas corretas acerca das ordens e classes do número abaixo. O número 213 possui ordens e classes. Tempo na tela para você pensar um pouco, postar sua resposta, deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Vamos ao gabarito. Inicialmente devemos montar o quadro de ordens e classes. Da direita para a esquerda, vamos contar inicialmente o número de ordens. 3 unidades, primeira ordem. 1 dezena, segunda ordem. 2 centenas, terceira ordem. Portanto, o número 213 possui 3 ordens.
Já sabemos que cada grupo de 3 ordens forma uma classe. Como o número 213 possui 3 ordens, então temos apenas uma classe, que é a classe das unidades simples. Assim, o gabarito do exercício 01 é a letra D. Exercício 02. Qual dos números abaixo possui 3 classes e 7 ordens? Gabarito comentado. Para sabermos a quantidade de ordens de um número, basta efetuarmos a contagem dos seus algarismos, da direita para a esquerda. Primeiramente, temos que recorrer ao quadro posicional, inserindo o número que estamos analisando. Assim, constata-se que apenas o número 3.214.579 possui 7 algarismos e, consequentemente, 7 ordens. Nota-se também que esse número possui 3 classes: unidades simples, milhares e milhões. Logo, o gabarito da questão é a letra E. Exercício 03. Observe o número a seguir e assinale a única alternativa verdadeira. Letra A. O referido número é composto por 8 classes e 3 ordens. Letra B. Por extenso, o número é lido da seguinte forma: 12.320.965. Letra C. A primeira ordem numérica é formada pelo algarismo 1. Letra D. O algarismo que ocupa a quinta ordem é o 2. Mais uma vez, antes de analisarmos as alternativas, vamos montar o quadro de ordens e classes e inserir o respectivo número. Letra A. Falso. É exatamente o contrário. O número possui 3 classes e 8 ordens. Letra B. Falso. Por extenso, o número deve ser lido ou escrito da seguinte maneira: 12.320.965. Letra C. Falso. A primeira ordem desse número é obtida da direita para a esquerda, motivo pelo qual a primeira ordem corresponde exatamente ao algarismo 5. Letra D. Verdadeiro. Da direita para a esquerda, podemos verificar que o algarismo 2 ocupa a quinta posição, ou seja, a quinta ordem. Portanto, o gabarito desse exercício é a letra D. Já que você dominou o quadro de ordens e classes dos números, clique no vídeo sugerido para receber mais dicas de matemática. Forte abraço, valeu!